gostoso para a gente estudar, meditar e procurar entender, né, qual é a sede dos nossos sentimentos, qual é aí, né, o nosso caráter, nossa personalidade individual, né, pessoal. Então, isso é todo aí o centro das nossas emoções, que falando hoje da alma, que não é físico, né, é imaterial, é espiritual. Sabemos que aí nos impulsiona, né, a adorar, nos impulsiona, nos dá aí a sede, né, aí de estar adorando e louvando e adorando o nome do Senhor, né? Vamos louvar a Deus com o hino de número 193, e aí nós já vamos entrar na nossa lição nesta manhã. Vamos entrar nessa lição nesta manhã com o nosso pastor Pedro, que vai estar lecionando esta lição, nos dando esta aula, por intermédio, né, à frente do Espírito Santo, que vai o Espírito Santo de Deus nos ajudando e nos ensinando nesta manhã. 193, vamos louvar o Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus se espera, porque bem cedo Jesus irá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,
Aleluia. Aleluia, nossa esperança é o Senhor, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então aí, hoje com a lição de número 5, nosso pastor Pedro vai estar lecionando essa lição, e nós vamos estar juntos aí, né? Nos alimentando para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos receber o nosso pastor Pedro, aleluia, servo do Senhor, né? Com as palmas, que louve e adore o nome do Senhor, né? Amém? Obrigado, Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Pai, né? Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é feriado, dia 2, né? Seria feriado, mas é domingo, né? 2 de novembro, dia que o pessoal tem por costume comemorar o dia dos finados, né? Nós, como somos servos de Deus, comemoramos os dias dos vivos, né? Nunca o dia dos mortos, né? A morte, Jesus já venceu na cruz, ele já triunfou sobre a morte, então não há motivo nenhum para comemorar dia de morto, mas o dia dos vivos, em nome de Jesus, tá? Lição de número 5, nós vamos aqui, a lição de número 5, dia 2 de novembro de 2025, vou autoafrisar, dia dos vivos, tá? Dia dos vivos. Quem morreu em Cristo está vivo, está muito bem na glória, né? E essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E quem não tem Jesus, para quem não tem Jesus é dia de finado mesmo. Quem não tem Jesus é dia de finado. Mas se buscar o Senhor, se aceitar o Senhor, acabou o finado desse pessoal, né? É só aceitar Jesus que vai ter vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele dá vida para toda a humanidade. Basta o homem olhar para Ele. A Bíblia diz: olhai para mim, sereis salvos todos aqui na face da terra, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheço a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Ele dá vida, e Ele tem vida, e nós estamos aqui nessa manhã comemorando a vida, né? Em nome de Jesus. Infelizmente o mundo ainda está morto, porque está no maligno, mas todo aquele que se voltar para Jesus vai ter vida e vida eterna, né? O texto áureo da nossa lição diz assim, olha: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo, né? Glória a Deus. Silone, não tem, você não tem revista, né, Silone? Não tem? Tem uma aqui, ó. Oh, meu Deus. Você vai usar da senhora? Glória a Deus. E a senhora vai ficar usando a mesma com o esposo e namorando, né? Vai até bom, pertinho, ó, um do outro aí. Desculpinha para ficar pertinho, juntinho, né? Que bom. Glória a Deus. Verdade prática diz assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então, cuidar da alma é importante, porque da nossa alma depende nossa eternidade, né? Deixa fazer um parênteses aqui para explicar isso, porque é algo que é bem difícil às vezes das pessoas entenderem, né? A nossa alma, ela é algo que desenvolveu a partir do nosso nascimento, tá? Então nós temos uma promessa. Promessa é um novo corpo que Jesus vai nos dar no dia, né, do arrebatamento, no dia da ressurreição dos mortos. Então isso aí é palavra de Deus e o inimigo não pode impedir, se a pessoa ficar firme até o final. A outra promessa Deus já cumpriu para quem nasceu de novo. Ele disse: eis que vos darei um novo espírito, um novo coração, coração de carne, um novo nascimento. Então isso o inimigo não pode mais no nosso espírito tocar. Ele não tem como tocar no espírito do homem que nasceu de novo. Ele pode dominar o espírito do homem que está no mundo, mas quem nasceu de novo, nasceu e é uma nova criatura, passou das trevas, está na luz, está no reino de Deus. Então são duas coisas que o inimigo não pode fazer. Não pode tocar no nosso espírito
ele não pode impedir a promessa da ressurreição, para quem ficar firme. Agora, algo que ele ainda tem acesso é a nossa alma. A nossa alma é aquilo que nós somos, aquilo que nós nos tornamos, né? A partir do momento que nascemos nesse mundo zerado. Nascemos sem conhecimento, nascemos sem preferência e nascemos sem caráter. Mas à medida que nós crescemos, nós formamos um caráter, nós passamos a ter opiniões, passamos a ter gostos, né? E a nossa alma é isso que nós somos, nós nos desenvolvemos, somos uma alma vivente que hoje tem seus gostos, né? Gosta do sol, outros gostam da chuva, um gosta de quente, outro gelado, outro gosta do doce, outro salgado. Então, a nossa alma desenvolveu-se, e hoje nós temos um caráter, nós temos opiniões, nós temos conhecimento, e é essa alma que o inimigo tenta atacar, para depravá-la, para tirar tudo de bom e colocar só coisa ruim. É nesse contexto que Jesus disse: na vossa perseverança ganharei as vossas almas. É onde o inimigo sempre vai atacar, para nos levar a ser aquela velha criatura, para nos destruir, para tirar os nossos sentimentos bons, colocar sentimentos ruins, tirar a verdade da nossa boca e colocar mentira, e encher a nossa alma de engano. E fazendo isso, ele consegue nos tirar da salvação, tirar da presença de Deus, e consegue ser Senhor novamente da nossa vida. Então, é nesse sentido que a palavra alma significa aquilo que nós nos tornamos, tá? Toda pessoa que nasce, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que nasce com problema mental. Então, a pessoa que nasce com problema mental, ele tem um corpo, um espírito, ele tem uma alma. Só que a pessoa nasceu com problema mental e o corpo, o cérebro não funciona bem. Então, essa alma não vai se desenvolver, vai se desenvolver pouco. Mas ainda é uma alma, ainda vai amar, né? Ainda vai sorrir, ainda vai se alegrar com algumas coisas, ainda vai gostar de alguma comida. Só que é uma alma que vai ser para sempre limitada, por causa que o físico não permite que venha, né, de se desenvolver de forma normal como deveria, né? Mas é uma alma, e para essa alma tem solução? Tem, porque se caminhar na presença de Deus, a adoração é no espírito, né? Então tem pessoas que têm problemas, que nasceu com síndrome de Down, tem pessoas que tiveram problemas no nascimento e o cérebro ficou atrofiado, mas eles conseguem adorar a Deus, eles conseguem viver uma vida, e um dia vai ter um corpo perfeito, né? Porque a promessa de Deus é para todos, né? Cansado, sobrecarregado, vem para Ele, Ele alivia e Ele dá para nós um futuro perfeito. Por isso é que nós temos que sempre guardar a nossa alma, e nesse sentido não tem ninguém mais e nem menos, porque uma pessoa que nasceu com problema, uma pessoa que não se desenvolveu, mesmo que não se desenvolva nessa terra, mas se alcançar a salvação, vai ter tudo perfeito lá na glória, né? Então é muito importante a gente frisar isso. É por isso que cuidar da alma é muito importante. Por outro lado, uma pessoa que nasceu, teve todas as condições de se desenvolver como uma alma abençoada, uma alma boa, né? Mas essa pessoa, ela com QI alto, elevado, com toda a facilidade de estudo, educação, vida financeira, né? Teve tudo mesmo, mas não cuidou da sua alma, essa pessoa vai perder a sua salvação e vai ter eternidade nas trevas com o inimigo. Então, para aquele que aceita Jesus, não interessa se ele é pobre, se ele é rico, se ele tem uma condição privilegiada, né? Não importa. Se aceitou Jesus, o futuro é o mesmo, é a glória do céu. Amém? E amém. Em nome de Jesus, a gente tem que guardar uma coisa: Deus escolheu aqueles que não são para, né, confundir os que são. Vamos dar um exemplo aqui, o Paulo, que ficava aqui na igreja sempre, né? Tinha um problema mas está na glória agora, e agora para ele tudo é perfeito. A limitação que ele tinha aqui na mente, ele não tem mais,
né? Então é uma alma que se salvou, eu creio assim, né? Porque a gente via que ele tinha uma ligação com Deus, ele era atraído para Deus, então o coração dele estava em Deus, e hoje ele está no céu, e não tem mais nenhum bloqueio físico que ele tinha aqui na terra. E é por isso que a gente tem que entender bem o que é a alma, porque é a parte que o inimigo pode nos tocar, tá? O nosso corpo tem promessa, ele não pode impedir isso. Nosso espírito, ele não pode tocar mais, nós nascemos de novo, não pertencemos mais a ele, nós temos um novo Senhor, porém a nossa alma ainda está exposta, e ele pode colocar rancor, amargura, ódio e muitas outras coisas, pode nos fazer voltar a ser aquela velha criatura horrível que a gente era no passado, né? Alguns nem tão horrível, né? Mas muitos foram horríveis, graças a Deus, e Deus mudou a nossa vida. Você quer falar, Simone? Pastor, você falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ontem eu fui no Poupa Tempo, ontem foi sábado, não foi? Foi. O Poupa Tempo funciona até meio-dia. Sim. Aí eu comecei a conversar com a moça falou, espera aí, mas aqui só tem a primeira série. Eu falei, o que tem? Ela falou, não, espera aí, mas tem alguma coisa de errado. Eu percebi que o senhor fala vários idiomas, eu percebi que o senhor tem a capacidade laborativa, uma autonomia considerável. Eu percebi que o senhor tem muito conhecimento na lei, Código Penal, Constituição Civil, Guia dos Recursos de Direitos Humanos. Como que eu coloco a graduação do senhor no RG? Eu falei, eu estudei, mas eu estudei sozinho. Foi Deus que me ensinou. Ela falou assim, eu posso colocar pelo menos o ensino médio completo? Eu falei, não, isso aí pode, porque não é diploma, né? Ela falou, vou colocar isso então, porque eu não sei explicar para o senhor, mas só que o conhecimento do senhor vai além do que está escrito no relatório. Eu pensei, foi Deus que fez isso. De repente comecei a falar em línguas. Então, Silone, com você aconteceu exatamente isso que devia acontecer com todas as pessoas. A pessoa nasce numa situação difícil, limitada, mas ela busca o conhecimento, né? Por isso que a Bíblia diz, buscai o conhecimento, que ele é mais valioso do que o ouro, ou seja, o conhecimento Deus não dá. Deus dá para a gente sabedoria, se a gente buscar também, né? A Bíblia diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, e não lance em rosto. Então, Deus dá sabedoria, agora o conhecimento sou eu que vou buscar, e quando eu busco o conhecimento, eu sou uma alma cheia de conhecimento. As pessoas não buscam, né? Infelizmente serão almas limitadas, como a gente vê, muitos crentes, infelizmente, são tão limitados, que você falar para ele assim, abra a Bíblia em Obadias, é que nunca ouvi falar do Obadias, mas ele está com a Bíblia todo dia lá em casa, mas não busca o conhecimento, né? Então, se você falar para abrir a Bíblia em Naum, tem crente que não sabe quem é o Naum. Então, é falta de conhecimento, e quem busca o conhecimento, e Deus quer que toda alma tenha conhecimento, porque quem conhece a verdade se liberta. Por que tem tanta gente buscando libertação hoje em dia e não se liberta? Porque não conhece a verdade, e acaba indo no engano das igrejas que trabalham com libertação, porque a igreja que trabalha com libertação é o poder de Deus lá. Porém, eles repreendem o mal, e naquele momento que a pessoa vai para a igreja, se sente bem, aquele alívio, né? O mal foi repreendido, sai alegre, mas quando sai na esquina da igreja, o inimigo já pega de volta, porque a pessoa não tem o conhecimento. O que vai libertar a pessoa é o conhecimento. O poder de Deus me liberta, e o conhecimento me mantém livre. Então, se eu não tiver o conhecimento, eu posso receber 1000 orações e vou continuar preso pelo inimigo, porque o inimigo já vem com um pensamento de ódio lá na esquina, e a pessoa já abriu a porta para o inimigo de volta, e o inimigo se assenhora daquela pessoa. Então ela vai ficar indo na igreja, vai ficar recebendo oração, e nunca vai se libertar,
vai ficar caindo, algumas até manifestando os demônios, né? Mas nunca vai se libertar. Então tem pessoas que estão indo em igrejas já há anos e continuam perturbadas. O que está faltando para as pessoas? É Deus que não liberta? Não, Deus liberta. Naquele momento da oração ela é liberta, mas ela não tem o conhecimento. Se ela tiver o conhecimento, o inimigo não vai mais tomar conta dela. Ela tendo, por exemplo, se é uma pessoa que ela está perturbada e o problema dela é de ódio no coração, a alma dela está cheia de ódio, a alma dela está cheia de rancor, ela recebe a oração, ela recebe paz, se sente bem. Nossa, que benção o culto hoje, depois da oração estou leve. Quando ela sair lá na esquina, se ela aprendeu, o inimigo vai vir com aquele sentimento de ódio, ela já vai rejeitar, vai dizer, não, o Senhor manda eu perdoar, está perdoado, está tudo esquecido, eu vou orar por essa pessoa, não vou ter mais ódio. Aí o inimigo não entra mais, ele não pode mais entrar naquela pessoa. O inimigo, ele trabalha na vida da pessoa, na sua alma, ele influencia a alma da pessoa. Ele influenciou até Jesus. O que Jesus disse antes de ser crucificado? Ele disse, a minha alma está triste. Jesus foi influenciado também, porque ele era uma alma, ele era um homem como nós, tá? Existem algumas pessoas que ensinam que Jesus era meio homem e meio Deus. Esse ensino está errado. Jesus não era meio homem e nem meio Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele sendo 100% homem, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas sem nenhum pecado, ele não pecou. Ou seja, ele tinha uma alma como a nossa e ele podia ser tentado por tudo. Pecado sexual. Jesus de uma moça bonita, ele é um homem normal. E será que ele não sentiu atração? Sentiu, mas ele obedecia a Deus, ele não pecou. Então, a nossa alma é algo importante, que deve ser preservada e guardada pelo conhecimento. É o conhecimento que liberta o homem. E graças a Deus que você conseguiu um certo conhecimento. Então não importa, tem gente que tem um diploma de doutor, mas não tem sabedoria nem conhecimento. E tem pessoas que nem lê, sabe, mas são pessoas sábias, e que são pessoas que têm um certo conhecimento. Pastor, uma vez eu estava orando 2 horas da manhã, daí veio um pensamento no meu coração: pede tudo o que quiseres e eu te concederei. Daí eu falei: Senhor, me dê sabedoria para te servir. Amém. Aí, agora meus parentes, meus familiares, eles ficam perdidos comigo, eles não sabem como me tratar, como dirigir a palavra comigo, porque eles têm estudo, mas só que eles não têm uma coisa, conhecimento. Muitas coisas eles vêm perguntar para mim, que eles tiram dúvida comigo. Já teve advogado perguntar para mim: Silone, o que você acha de fazer isso, isso e isso? Eu peguei e falei: ó, não é legal perante a lei, mas que dá para fazer, dá, mas só que é ilegal. E eu não posso falar aqui porque a gente está em público, né? Mas só que tem formas da lei, brechas da lei, que a gente entra, que a gente consegue obter benefícios que não está na lei. E isso se chama falcatrua. Não provém de Deus. Eu falei para ele: se você quiser fazer, a opinião é sua, mas eu aconselho não fazer, porque essa mulher vai ficar milionária, você vai ganhar dinheiro, mas se descobrir, sabe o que vai acontecer? Seu diploma vai ser cassado. Aí, tá vendo? Você tem a sabedoria, né? E o outro não tem. E é perigoso ele fazer mesmo. E não adianta, a Bíblia diz que quem ganha dinheiro enganosamente, essa pessoa está amaldiçoando a si mesmo. Todo dinheiro que é ganhado de forma enganosa é maldito, é amaldiçoado. O dinheiro só é abençoado quando você ganha com a sua capacidade que Deus te deu de forma correta. Seja o que for, o dinheiro passa a ser abençoado, tá bom?
Vamos então à lição. Vamos ao texto áureo, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E tornou o Senhor Deus o homem do pó, no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E não temais os que matam o corpo. Mateus 10, 28. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A introdução. Na primeira lição, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem de Deus. Nessa lição, buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos, sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. 1. Atributos da alma. De volta ao Gênesis. A parte material do ser humano é o que mais o diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez de seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, discernir entre o certo e o errado e fazer escolhas, e dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade de distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínios, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer então que a alma funciona entre o espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria na casa de sua prima Isabel é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. 3. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, sua alma estava entristecida e suspirava.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. O Salmo 84:2 também ilustra essa função da alma. Assim como o Salmo no qual Davi fala da sua tristeza, e anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e a integralidade do seu ser. Glória a Deus. Aqui falou muitos detalhes, né? Antes de abrir espaço para perguntas, as 3 atribuições da alma que nós vimos aqui, elas são importantes. Os sentimentos que nós temos são porque nós temos uma alma. Uma pessoa que não tem sentimento é chamada de quê? Desalmado. Fulano é desalmado, porque não tem sentimento. Tem algumas pessoas que são desalmadas, são conhecidas como aquelas pessoas que matam, não choram, não sentem sentimento nenhum, né? E o pessoal diz que essas pessoas, elas têm problema, e não têm. Isso aí, a pessoa, ela desenvolve esse tipo de vida porque ela quer. Porque a decisão é do Espírito. O Espírito, a nossa inteligência não está na alma. A nossa inteligência está no Espírito, tá? Nós somos espíritos inteligentes. E é por isso que a gente conversa com a gente mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? É o Espírito conversando com a alma. Então, eu não sou uma alma, eu sou um espírito que tem uma alma. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas, o que eu sou, né? Porque eu não sou o corpo, né? O corpo é a minha casa. Eu sou uma alma ou sou um espírito? Não, eu sou um espírito vivo, inteligente, a imagem e semelhança de Deus, que tem uma alma. E nessa alma, eu tenho sentimentos, mas eu sou inteligente. E na inteligência, o que Davi diz? Por que está abatida a minha alma? O que Jesus disse? A minha alma está triste até a morte, porque ele é um espírito. E ele é inteligente, e ele percebeu, ele sabia, mas Jesus controlava a tristeza, né? A tristeza veio. Cabe a nós, como espíritos inteligentes, controlar tudo que tem na nossa alma. E se a gente tem entendimento, a gente passa a ter conhecimento, a gente pode fazer isso. Porque a nossa alma, ela vai ser influenciada. A nossa alma, ela funciona como um órgão que é influenciado. Se você vê música triste o dia inteiro, sua alma, você vai ficar triste. Sua alma vai ficar triste. Se você vê só coisa negativa, você vai ter uma alma negativa. Se a pessoa assiste filme de terror, está colocando medo dentro de si mesmo, na sua alma. Como se você vê coisas boas, você está colocando coisas boas. Por isso que Davi, quando ele aprendeu isso, ele diz: não porei coisas más nos meus olhos. Ele mesmo disse: eu vou guardar minha língua. O salmista, ele tinha esse entendimento, e o filho dele, o Salomão, também. Ele disse: guarda a sua boca e a sua língua, guarda da angústia a sua alma. Então tem coisa que você vai falar que você vai sofrer porque você falou. Então nós aprendemos uma coisa: eu sou um espírito e eu tenho uma alma. Isso é importante saber. E eu tenho que cuidar dessa alma. Por isso que ele fala lá no livro: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. O que ele está dizendo aqui? Você é um espírito inteligente, e agora você sabe que você tem uma alma, e essa alma, ela é influenciável, e o inimigo está tentando influenciar essa alma, tomar conta dessa alma sua. Mas se você perseverar e cuidar da sua alma, você vai ganhar a tua alma. O que vai acontecer com as pessoas que vão perder a salvação? As pessoas que vão perder a salvação, elas vão perder a vida de Deus. O que é a vida de Deus? É Deus no espírito do homem. A partir do momento que a pessoa desencarna, que ela morre, ela então perde totalmente a vida de Deus. Todo ser humano que está aqui nessa terra ainda tem um pouco da vida de Deus. Embora não funcione direito, ainda tem. E é a vida de Deus que faz com que a pessoa sinta paz, sinta alegria.
os atributos do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito que estão lá, é a vida de Deus no homem. Mas quando a pessoa morre sem Jesus, ela perde totalmente isso. E o que vai permanecer em toda a sua eternidade é somente a parte ruim que está na sua alma, que é a angústia, que é o sofrimento, que é a tristeza, que é a dor. Isso é o verdadeiro inferno. O maior inferno é isso, você está o resto da sua vida sem Deus, sem a vida de Deus, porque aqui nesse mundo tem gente que fala que aqui é o inferno. Não, aqui não é. Porque por mais ruim que seja a vida, um homem que está preso na cadeia, muitas vezes tem o amor da mãe. Ali dentro ele recebe amor e carinho de alguém, sempre tem. Tem um carcereiro, né? Ou tem um amigo na prisão, que desenvolve uma amizade boa. Ou seja, aqui na terra não existe o inferno. O inferno pode estar dentro do homem, mas não nesse mundo. Tanto é que a pessoa, ela pode ser pobre como for, ela pode ter limites na sua vida, mas ela pode ser feliz, ainda que ela more num barraco, ainda que no seu barraco não tenha um piso, ainda que ela passe necessidade às vezes, e depende muitas vezes da caridade dos outros, mesmo assim, ela pode ser feliz, porque se ela tem Deus, é aquilo que a gente canta, né? Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Porque quem tem Jesus, o pouquinho que ele tem, satisfaz a sua alma. E quem não tem Jesus, por mais que tenha abundância, a sua alma nunca vai estar satisfeita. Nunca vai estar satisfeita. Por isso que o rico, ele nunca estava satisfeito. E por nunca estar satisfeito, ele não dava nada do que ele tinha para o coitado do mendigo que estava lá. Mas o mendigo que estava lá mendigando, por mais que fosse difícil a vida dele, ele estava satisfeito. E eu entendo isso, que eu já encontrei mendigos felizes. É incrível isso, né? Eu já vi morador de rua feliz. E a gente vê pessoas ricas tentando se matar num quarto escuro. Então o céu, o inferno, ele vai estar dentro da pessoa. E ele se instala na sua alma. É isso que a gente tem que aprender. Eu posso viver o céu aqui na terra, dentro de mim. Fora pode estar a confusão, mas eu estou igual Paulo e Silas, cantando e louvando a Deus, adorando o Senhor, mesmo presos. Como pode uma pessoa estar passando um momento de festa, quem sabe agora num restaurante, né? Ou numa praia muito linda, e a pessoa está pensando em tirar a sua vida. Então a alma do homem, o inimigo, ele quer tomar conta dessa alma, e é isso que a gente tem que aprender aqui. É com a nossa inteligência que nós vamos cuidar da nossa alma, tá? É com a nossa atitude, é com a fé na palavra. Por isso que o espírito tem que ter fé, porque quando você tem fé, você anula todas as setas do diabo. Por isso que Paulo fala: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas do diabo. Ou seja, o diabo está colocando seta em você. Tem história do homem que ele abriu uma igreja, e a igrejinha dele estava caminhando, é uma igrejinha pequena, e a igreja dele estava caminhando, começou, né? Mas de repente passou assim um mês e pouco, abriram uma outra igreja na esquina, e uma igreja bem grande, bem moderna, a igreja bonita, e a igreja dele numa esquina, a outra igreja na outra esquina, e a igreja que abriu moderna começou a encher de gente, lotado de gente, e o inimigo veio com a seta no coração dele, na alma dele, disse: olha lá, está vendo? Ó, esse aí veio para estragar você, esse aí veio para acabar com a sua igreja, vai sair gente da sua igreja e vai para lá. É assim que o inimigo trabalha, e essas são as setas, os dados inflamados do maligno. Mas quem tem fé em Deus, apaga todas essas setas. Quando veio esse sentimento, esse pensamento do diabo na mente dele, ele disse: não, ele está pregando o mesmo Deus que eu, ele está pregando a mesma palavra que eu, e eu estou feliz, porque é melhor uma igreja lotada ali, do que uma balada lotada naquele lugar. Está vendo? Então quando o homem tem fé, ele não deixa o inimigo entrar na sua alma,
Pelo contrário, em vez dele amaldiçoar o pastor, ele começou a orar. Ele começou a orar. E a moral da história, tanto a igreja do pastor, da igreja grande, estava bem, como Deus começou a abençoar a igreja dele também. Mas o que o inimigo queria? Que ele ficasse amargurado, que ele ficasse triste, decepcionado, e que ele até parasse com a vida. Fechava até a igreja, né? Então é isso, é a fé. Não deixe o inimigo tocar na sua alma. Você quer falar? Pastor, eu estava conversando com o senhor, muito inteligente. Ele tinha muita sabedoria e conhecimento. Sim. Lá na Câmara Municipal, né? Eu peguei e falei assim: se eu entrar na polícia, vou fazer tudo diferente. Ele falou: você está enganado. Depois que você entra aqui dentro, o pensamento muda. Eu peguei e falei assim: não, mas só que a política é feita para ser aplicada na lei de Deus. Em primeiro lugar é Deus, depois vem a política. Daí ele falou assim para mim: o que você acha que é a política? Eu falei assim: olha, uma criança quando nasce, ela pega alguns meses, ela chora. Quando ela chora, ela quer alguma coisa. Quando ela quer alguma coisa, a mãe percebe que ela está chorando, então a mãe prepara uma mamadeira e dá para essa criança. A criança mama mamadeira, ou mama no peito, satisfaz sua vontade, ela para de chorar, dá paz para a mãe fica tranquila. Depois a criança volta a chorar de novo. Daí a mãe pega, corre, faz a mamadeira e fala: vou fazer a mamadeira e vai ficar tudo resolvido. Aí estava fazendo uma política entre mãe e filho. Aí ela fez a mamadeira, a criança não parou de chorar. Daí ela pensou: espera aí, não é Deise. Então, vou fazer um chazinho de camomila. Fez um chazinho de camomila, soltou o ventre da criança, a criança parou de chorar, dormiu, a mãe descansou. Ali a política já estava sendo feita. Então tem gente que não entende o que é a política. Mas a política está no nosso sangue, na nossa soberania, na nossa sociedade. Desde quando a gente nasce, a gente pratica a política. Se eu estou conversando com uma pessoa a respeito de algum assunto, mesmo que nós não falem política, nós estamos praticando a política. Porque a política faz parte da vida, é essencial a política. Mas só que a gente não pode deixar a política tomar a frente de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Então vamos buscar sabedoria a Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que queres que eu te faça? Para a gente poder saber decifrar o que é certo, o que é errado na política. Ele falou: olha, eu já vi muita gente explicar muitos assuntos a respeito da política, mas dessa forma que você se expressou, eu fiquei impressionado. De onde vem esse conhecimento? Eu falei: vem de Deus. Ele falou: meus parabéns. Você não é o que eu pensava. Continua a sua jornada. Tá vendo? É isso mesmo, tá? O ser humano é um ser político. Desde que a gente nasce, a gente faz política. Lá no parquinho, as crianças estão fazendo política. A política não é uma... Deus também faz política, né? A política não é uma coisa do diabo. Porque o diabo trabalha na política, não significa que a política é uma coisa do diabo. O diabo também trabalha em igrejas. Até abriu uma igreja para ele, né? Tem igreja do diabo. Então, o inimigo, ele é imitador de Deus. O inimigo é imitador de Deus. Ele conhece a nossa alma, ele sabe como é que funciona. Por isso que quando a pessoa se elege, ele vai lá, ele entra no pleito, ele consegue a eleição, ele vira um vereador, ele é uma pessoa boa. Mas os espíritos imundos, ele já começa a tentar essa pessoa, para entrar na alma dessa pessoa.
Então o que o inimigo vai fazer? É que essa pessoa é uma pessoa honesta, ela tem um bom pensamento, é uma alma boa, uma alma honesta. Eu vou ser um bom político, eu vou fazer, o meu mandato vai ser para abençoar o povo. Só que logo o inimigo tem seus vasos, e já chega uma pessoa lá, e já chega para ele, já oferece uma vantagem. Ele já oferece uma vantagem, olha, vamos fazer isso, vamos entrar nessa aí, esse esquema vai ser bom para você. Aí a pessoa vai dizer, eu não quero, mas aí o inimigo já vem com a mente, ó, tá vendo, os outros fazem, por que você não vai fazer? Você está vendo isso? É assim que o inimigo trabalha, ele trabalha na alma das pessoas. É por isso que muitos vão lá e depois mudam completamente, porque existe muita corrupção, existe muita chance para ser corrupto, né? E muitas das corrupções que acontecem ali não dá em nada, é o chefe de um departamento falar, vai lá e faz uma revisão nessa moto, e o funcionário vai lá fazer a revisão, só que a moto não tem nada, a moto fica lá na oficina o dia inteiro, quando é à tarde o funcionário vai lá pegar, ela não foi nem mexida, nem tocada, mas vai sair uma nota, vai sair um preço, e isso vai ser dividido entre a pessoa que mandou fazer a revisão e a oficina. A oficina ganhou nessa corrupção, porque não fez nada, só foi uma moto lá, ficou parada, e a pessoa que mandou fazer a revisão vai pegar aquele dinheiro, porque aquilo lá vai ser cobrado, vai ser pago. Então isso é corrupção. É assim que o inimigo vai trabalhando na mente das pessoas. Não dá nada não dá nada, e não dá nada mesmo, esse é que é o problema, esse que é o pior, né? Não dá nada, mas isso vai depravando cada vez mais o homem, vai colocando ambição no coração dele, vai destruindo o caráter dele e vai distanciando essa pessoa cada vez mais de Deus, né? Então nós temos que tomar cuidado, nós temos intelecto, nós temos emoções, sentimentos, e nós temos a volição. O que é a volição? É a vontade, por isso que a Bíblia fala no livro de Provérbios, que você conhece a criança desde pequeno você já conhece a pessoa, porque aquela criança que tem criança que é terrível, né? É a vontade. O que vai destacar uma pessoa da outra é isso, e tem aquela que é mole. Então essa é uma qualidade da alma que é terrível. Tem gente que nunca vai mudar, vai ser a vida toda. É por isso que a Bíblia está dizendo assim, vocês que são fortes, cuida, ajuda os fracos. Por isso que sempre vai ter pessoas na igreja que vai dar trabalho, que você vai ter que ter compreensão com elas, você vai ter que ter carinho com elas, porque elas nunca vão mudar, é uma qualidade da alma delas, não tem essa força de vontade, tá? E o errado é os pregadores que ficam pregando que todo mundo tem que ser igual, e não tem que ser igual. Não tem que ser igual. Deus fez o rico e fez o pobre, eles não são iguais. Quando a Bíblia fala que Deus fez o rico e fez o pobre, você vai ver, todo rico é aquela pessoa que tem força de vontade, aquela pessoa que vai, batalha e luta e fica rico, porque Deus fez essa pessoa. E muitos pobres são aqueles que não estão nem aí com nada, eles nunca se esforçam com nada, eles vão vivendo do jeito, né? É igual aquela música, vivendo por viver. E Deus fez ele também. Só que Deus ama tanto o rico como o pobre. E não tem nenhum problema ser pobre nesse mundo não, porque a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico lá na glória. O que você não pode ser pobre é de alma. Então um pai e uma mãe, ele tem 2 filhos. Um tem uma alma que aquele é dureza, aquele lá é. E já tem um outro que é meio, mas ama os 2 do mesmo jeito, tá? Então as qualidades da alma, elas podem ser diferentes, mas a gente nunca pode classificar uma pessoa por causa disso. O que a gente tem que classificar uma pessoa é por causa do caráter. Isso sim é importante, porque é o caráter que entra no céu. Quando fala assim, no céu só entra lavado e remido no sangue de Jesus, significa o seguinte: você foi comprado pelo sangue, aceitou e se entregou para Ele. Eu sou dele, a partir de hoje o sangue dele me comprou, e agora eu vou ser remido
pelo sangue, você ser transformado. Como eu fui remido, e agora eu sei que eu pertenço a Deus, agora eu vivo uma vida na presença de Deus, busco a Deus para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, para transformar a minha vida, mudar o meu caráter, ser uma nova criatura. O ser uma nova criatura é o que vai levar a pessoa a morar no céu, guardar o seu caráter. Isso é importante. Então, a questão da vontade, pode mudar? Pode, tá? Porque Deus não quer que você seja uma alma mole, por isso que Ele diz, o que Jesus fala? Tem de bom ânimo. O que Ele fala para Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus sabe disso, foi Deus que criou. Ele sabe que às vezes a pessoa é mole a vida toda, mas ela pode mudar. E tem gente que nunca vai mudar, mas você pode mudar. E esse que é o segredo de uma vida abençoada, é você vencer os seus limites, como Pedro venceu. Pedro era uma alma medrosa, Pedro era covarde, negou Jesus 3 vezes, mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele testemunhou de Jesus na frente de todas as autoridades, e com ousadia. Então nós podemos mudar, e uma das formas mais fáceis de ser uma alma abençoada é ser cheio do Espírito Santo, porque o nosso espírito com o Espírito de Deus muda tudo na nossa vida. Então o homem, quando está cheio do Espírito Santo, a vida dele é diferente. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo trabalha, e é por isso que o sofrimento vem. Deus permite o sofrimento para a gente ser purificado. Tanto Deus usa o sofrimento como o diabo usa. Deus usa para nos limpar, nos purificar, e o diabo usa para entrar na nossa vida e ter alguma oportunidade. Onde a gente vê o sofrimento entrar na alma de uma pessoa? João Batista. João Batista não era um homem ousado, corajoso? Ele chegava para as autoridades e falava assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Só que ele foi preso, e lá preso, ele abrigou na alma dele sentimento de tristeza, de angústia. Isso é normal, e Deus sabe disso, a ponto dele começar a duvidar das convicções que ele tinha, a ponto dele duvidar da convicção que ele tinha, e mandar os seus discípulos, que foram lá visitar ele na cadeia, perguntar para Jesus se era ele mesmo ou tinha que ser outro. Aquele mesmo homem que disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento, por causa do sofrimento, por causa de estar na cadeia, sabendo, né, que... Aí o inimigo vem com todo tipo de... Eu vou aqui imaginar o sofrimento de João Batista. Vamos lá, vamos meditar. Você vem nesse mundo, você não tem nada na vida. Olha o capeta falando na mente de João Batista. Você nunca casou. Quem é você, rapaz? Você não tem família, você não teve filho. Você pregou, ao final da sua vida aí vão cortar a tua cabeça. O que adiantou você ficar denunciando lá o Herodes? O que adiantou você ser santo e ficar... Olha o que Deus deixou acontecer na sua vida. É assim que o inimigo trabalha, na alma da pessoa. E a pessoa vai naquele sentimento, ficando fraco, desanimado, triste, a ponto de duvidar das suas convicções. É o que acontece na igreja. As pessoas saem da igreja por causa disso. E aí ele chama o seu discípulo e manda perguntar para Jesus. E o discípulo vai lá para Jesus e pergunta: o seu primo João Batista mandou perguntar se é você mesmo ou a gente tem que esperar outro. Aí Jesus disse assim: olha, os cegos veem, os coxos andam, os endemoniados os perturbados são libertos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então a gente vê como que o inimigo trabalha na alma das pessoas. Por isso que é importante isso, estudar isso, entender isso, para não deixar ele trabalhar na sua alma, porque a pessoa abençoada é aquela que tem esse conhecimento, e o inimigo não pode tocar na vida da pessoa. Amém? Alguma pergunta aqui? O casal não quer fazer nenhuma pergunta, não quer falar nada, tem alguma dúvida? Glória a Deus. Então vamos aqui para o próximo capítulo, que nós acabamos de ler, né, sobre
O primeiro, o segundo agora é a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma, com parte da natureza material do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito da nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre a parte material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo, que pode perecer por ação humana. Outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte material é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua inseparabilidade. 2. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus retrata as concepções antropológicas materialísticas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo, considera que o mal é estrutural e que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras, identificam pecados sociais, mas não individuais. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal, e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem, por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas, incorre no mesmo erro. 3. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas, afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortoprasia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação, no protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano, instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Glória a Deus. Aqui nesse capítulo 2, primeiro fala do materialismo, né? da imaterialidade e imortalidade. E depois vai falar como a sociedade trata a alma humana, né? Eles não vê a alma humana como uma coisa ruim, mas uma coisa boa, que negam o pecado do homem. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso aqui, tá? A alma do homem, ela é imortal. A alma, como é que eu vou então entender a palavra? A alma que pecar, essa morrerá, se ela é imortal. Parece que é uma contradição, não é? Porque quando fala que a alma não morre, que a alma é imortal, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Só que as pessoas não entendem que tipo de morte. É a morte espiritual. Ou seja, a alma do homem continua para sempre, porém sem a vida de Deus.
Por isso que diz, a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que você vai ver um pastor que foi uma bênção, cheio da presença de Deus, depois ele vai para o pecado e ele morre. A alma dele morre espiritualmente. A ausência de Deus e a carne domina a vida daquela pessoa. Tá? Então, é nesse sentido, quando fala a alma que pecar, essa morrerá, fala da morte espiritual e não da extinção da alma. Porque Jesus é bem claro, ele diz que lá no inferno é para sempre. É para sempre. Então, não tem conversa. A nossa alma é eterna, por isso que a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ou ela vai ficar para sempre com Deus, com a vida de Deus, ou vai ficar para sempre sem a vida de Deus. Isso depende de nós. Só que as pessoas, elas não entendem isso. E as correntes políticas desse mundo, as filosofias desse mundo, negam o pecado da alma. O que eles fazem? Por exemplo, no marxismo, eles falam assim, a pessoa é ruim porque nasceu na favela. Então ela só recebeu influência ruim, e por isso ela é ruim. Só que como é que eles vão explicar que tem gente boa na favela? Isso eles não explicam, né? Como é que se pode explicar numa família de 5 filhos? Eu conheci lá em São Paulo, uma família que tinha 7 irmãos. Todos eram bandidos, menos um. Como é que pode? É o mesmo pai, a mesma mãe, e 7 irmãos, mas um se tornou uma pessoa abençoada. Então o problema não está no meio, o problema está na alma do homem. Então aquela alma que se inclina para o pecado, ela precisa se arrepender e se voltar para Deus, e resolver o problema do pecado. Todos os problemas sociais que a gente tem aqui nesse mundo, se nós tivéssemos um governo semelhante ao governo de Israel, por exemplo, que afirma que existe um Deus e que tem que viver correto com Deus, tudo mudava. É por isso que nos governos aonde se ensina a soberania de Deus, lá é diferente. Em Israel é diferente daqui. E até mesmo nos países muçulmanos é diferente daqui. Por quê? Porque lá se ensina a obedecer a Deus. Não estou aqui dizendo que o muçulmano está certo, eu estou falando de um princípio, tá? Ser muçulmano não leva ninguém para o céu, porque nega a Jesus como Salvador, mas ele segue o princípio de obediência a Deus e de ficar longe do pecado. E isso é enfatizado pelo próprio governo. Os governadores, o governo muçulmano faz isso, e de forma até radical, a ponto do cara roubar e corta um dedo. Lá teve a Arábia, ela foi para a Copa, eu não me recordo o ano, mas conseguiu se classificar para a Copa, e foi um feito, porque é difícil a seleção ir para a Copa, né? Porque não é uma seleção forte. E o melhor jogador da seleção foi cortado. Por quê? Por causa de adultério. Olha como que era. Aí fala assim, mas isso aí não tem nada demais. Não, ele cortou o jogador, mas o exemplo fica para todo mundo da nação. Não pode adulterar. Então esses são lugares onde existe uma ordem, existe menos sofrimento, problemas sociais são menos, tem menos mão leve, tem menos corrupção. Por quê? Porque se ensina o pecado, que a alma não pode pecar, que Deus, ele não aceita o pecado. Diferente dos países do Ocidente, onde as teorias comunistas, marxistas, elas estão aí passando a mão na cabeça do ladrão, dando benefício para o ladrão, muitas vezes lamentando o ladrão. Nós tivemos o problema no Rio de Janeiro agora, né? E um governador que ele teve coragem de enfrentar os bandidos, está sendo massacrado por todas as correntes políticas do Brasil. Ao invés de ser elogiado, ele fez o que se deve fazer. Ele fez o que se deve fazer. Ninguém quer violência, mas você não vai combater a violência com flor, com palavra bonita.
Então ele fez o que se deve fazer. Quando você vê um coitado de um policial entrar na padaria para comprar um pão, para levar para casa e ser matado assim, sem dó, sem piedade, e vai ficar do jeito, e vai continuar desse jeito. Então a violência tem que ter limite. A única forma de frear a violência é com violência. E foi o que foi feito. Só que a política toda está escorraçando com ele. Só que ele teve 98% de aprovação da população. A população gostou. Porque, infelizmente, a alma humana, ela é influenciada pelo mal aqui na Terra. E é por isso que o menino que ele cresce na favela, ele tem vontade de ter um tênis novo, de comprar uma coisa que ele gosta. E ele vê o outro que está ali no crime tendo tudo isso. O inimigo vai trabalhando na mente dele, tá vendo? Esse é o caminho. Tá vendo? O mundo é pobre, olha lá. Olha lá no Jornal Nacional, o presidente é ladrão, o deputado é ladrão. O que você está fazendo? Vai lá, entra no esquema. E ele entra no esquema, e o inimigo vai corrompendo cada vez mais a alma dele, enchendo de violência. E ali no tráfico tem prostituição, tem sexo, e vai depravando cada vez mais as pessoas. Por quê? Porque não tem o conhecimento prático de que existe um Deus, e que ele tem que obedecer esse Deus, e que não pode viver no pecado. Então, nesse sentido, o Ocidente está muito mal. O Ocidente está muito mal. E aquelas nações que, infelizmente, a maioria das pessoas falam mal, né, estão muito bem. Porque não tem problema social. Lá não tem tanto pobre, não tem tanta favela. Porque ali se ensina uma coisa: obedece a Deus. E se não obedece a Deus, vai ter consequência na tua vida. A ponto de alguns países ser radical, cortar o melhor jogador da seleção. O ladrão, ele corta um dedo, depois pega de novo, corta o outro dedo. E aqui no Brasil não ia ter gente sem dedo nenhum, de tanto que rouba, né? Se fosse assim. Então, tudo isso é importante, gente, porque é o que deprava a alma do homem, é a falta de consciência do pecado. O inimigo tenta anular a nossa consciência do pecado. Por outro lado, ele traz uma confusão, ele pega as coisas ruins e traz contenda. Contenda. Esses tempos atrás teve uma contenda sobre banheiro. Tem um banheiro para homem e banheiro para mulher. E o pessoal LGBT, eles queriam usar o banheiro da mulher. Não, é só a mulher também. Só a mulher trans entrando no banheiro da mulher. Só que não é um homem entrando no banheiro da mulher, né? Só parece uma mulher, mas não é, né? Tem um órgão sexual masculino. Não tem que entrar no banheiro de mulher. Aí ficou aquela confusão terrível. Não pode, não pode, pode, não pode. É esse o trabalho do inimigo, para destruir a alma do homem, a contenda. A contenda. Como é que o diabo destrói um casamento? As duas pessoas se amam, se gostam, se casam. E aí o que acontece? Está cheio de amor no casamento, mas o inimigo vai colocando contenda. Confusão. E aquelas duas almas se separam por causa da contenda. E a mesma coisa que ele faz a nível de nação. Ele faz uma contenda. E a pessoa com sabedoria, ele vai fazer o seguinte: se fosse, por exemplo, vou dar um exemplo para eles. Olha, é o seguinte: tem um banheiro para o homem, tem um banheiro para a mulher, não tem? Faz um banheiro para eles. Acabou o problema. Não significa. Não vamos discutir se é certo ou se é errado, mas eles estão aí, eles existem, eles querem um banheiro, então faz um só para eles. Resolveu o problema. Ao invés de ficar com confusão, porque o inimigo trabalha na alma do homem por causa dessa confusão, dessa guerra. Hoje nós temos a guerra entre a direita e a esquerda. A direita, ela leva os princípios de Deus, e a esquerda leva os princípios das trevas. Isso é verdade. Mas não adianta brigar. A gente tem que lutar sem contenda, sem confusão. Não vai resolver. Porque se a gente ficar guerreando entre direita e esquerda, isso vai destruir totalmente aquilo que Deus quer, vai tirar a paz. E Deus quer paz na nossa vida. A paz é para os homens de boa vontade. E a boa vontade significa ser uma alma que não aceita uma confusão. Estou do lado do que é certo. E estou lutando a causa de Deus. Estou lutando pela causa de Deus. Agora, a causa humana,
é problema dos outros. Nós vamos procurar solução e não brigar sobre o problema. Então, enquanto as pessoas ficam brigando, não pode, não resolve o problema. E o problema continua, e as contendas continuam, e o ódio continua, porque aquela pessoa que é homossexual vai ficar com ódio, vai ficar com raiva. Eles não aceitam a gente. Está vendo só? Nós somos rejeitados pela sociedade. Infelizmente é isso que acontece. Como é que a gente resolve esse problema? Entendendo uma coisa, está errado, mas o amor cobre todas as transgressões. Vamos amar essas pessoas. É homossexual, mas é um ser humano, é uma alma. E quem vai julgar é Deus, não sou eu. Eu estou aqui para amar. Agora, eu aceito a pessoa, mas não aceito o seu pecado. Não aprovo o seu pecado. Então o grande problema é esse: o inimigo destrói a alma dos homens, trazendo confusão na mente das pessoas, para deixar elas fora do conhecimento de Deus. E sem discernimento, as almas são destruídas. É por isso que existem as facções, né? A pessoa que entrava na cadeia, por exemplo, ele tinha que pensar: puxa, eu fiz tudo errado, eu preciso mudar a minha vida. Mas o que ele faz? Chega lá na cadeia, ele diz: o sistema é opressor, está vendo? Está cheio de ladrão lá fora, de boa, e eu estou aqui preso. E gera revolta na pessoa. A pessoa fica revoltada lá. E cada notícia que ele tem de suborno, de corrupção, ele fica mais revoltado ainda, né? Imagina um ladrão sabendo que o presidente dele é ladrão, né? Ele não fica revoltado. O Lula está viajando para cima e para baixo de avião, né? Recebendo homenagem, comendo bom e melhor, hotel 5 estrelas, eu estou aqui nessa cadeia. Então é assim que o inimigo trabalha. Ele gera revolta na alma do homem. Mas se o homem tivesse conhecimento disso, isso não ia acontecer. Ele ia guardar a sua alma, ele ia se entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu não quero perder minha alma. Eu sei que existe roubo, suborno, corrupção, ladrão, tudo isso, mas eu quero fazer a sua vontade, porque eu sei que quem vai perder sou eu. Quem vai perder sou eu. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Por exemplo, quem não vem estudar, não aprende. Quem está perdendo? Eles não estão ganhando nada. E às vezes estão agora na sua casa sujando a sua alma, dependendo do que estão fazendo ou que estão falando. Então a melhor coisa que tem é a gente buscar as coisas espirituais. A nossa alma depende da nossa busca espiritual. E é esse o segredo de uma vida abençoada. Então eu acho que eu expliquei sobre o campo de teologia, política. Na teologia, até a teologia é perigosa, tá? Porque eu conheci pessoas que não tinham teologia, era uma benção. Foi para a teologia, não é mais uma benção. Porque o conhecimento encheu a pessoa de orgulho. Está vendo como que o inimigo trabalha na alma do homem? Aquela pessoa que era humilde, aquela pessoa que era uma bênção, aquela pessoa que Deus usava, depois que foi adquirir o conhecimento teológico, se achou melhor que as outras. E menos dependente de Deus. Esse que é o problema. A gente tem que entender, por mais que a gente saiba, a gente não sabe nada. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, aquilo que Jesus falou, ó. Se você fizer alguma coisa, não se vanglorie disso, só fiz o que me mandaram fazer. Mas muitos entram na teologia e começam a aprender, porque a teologia é o estudo das coisas de Deus. Isso é bom? É bom desde que você não deixe a vaidade, o orgulho encher a tua cabeça e você se achar melhor do que os outros. Porque não adianta você estudar o estudo das coisas de Deus e você não conhecer a Deus de verdade. Deixar de buscar a Deus. Achar que porque você tem teologia, porque você conhece a Bíblia, você não precisa orar mais. Você não precisa se arrepender todo dia dos seus pecados. Porque nós somos pecadores. E o nosso estado todo dia deve ser de arrependimento. A nossa oração todo dia de manhã, ou à noite, ou qualquer momento que a gente ora: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Me lava, me limpa com teu sangue. Tem misericórdia de mim. Que eu sou um pecador redimido, mas ainda sou um pecador. Só que muitos
entram por esse campo e se acham semideuses, a ponto de ter um pregador, por exemplo, em Camboriú, e falar: levanta a mão, e brigar com o povo. Quando eu mandar levantar, é para todo mundo levantar a mão. Quem é um homem para fazer isso, gente? Às vezes é uma pessoa que não levantou a mão porque não consegue levantar a mão, mas você já ofendeu ela. Às vezes tem alguém que está ali absorvendo a palavra, olha que benção, Deus, e de repente vê uma atitude dessa, fecha o coração. Porque um pregador que se diz pentecostal, que é cheio do Espírito Santo, está ali cheio de arrogância, porque isso é arrogância na alma. Eu, quando eu estava assistindo, estava até gostando, já parei. Meu Deus. Aí Deus falou: examinar tudo e retende o bem. Olha o erro do outro para você não errar também. Porque é duro, né? A pessoa chegar: eu sou homem de Deus, quando eu mandar levantar, para todo mundo levantar a mão, desse jeito. E pior, que os coitadinhos que estão ali enganados na emoção, glória a Deus, aleluia. E o outro diz: esse é homem de Deus mesmo. Não, não é homem de Deus. O homem de Deus é manso e humilde. O homem de Deus não fica falando palavrão. O homem de Deus não precisa brigar. O homem de Deus só precisa ensinar. E é isso que Deus quer. E, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje em dia. As almas das pessoas sendo destruídas, a ponto de um pregador chorar para pedir oferta. Dizer: eu não consigo mais dormir, eu estou assim. Ou alma terrível. Deus tem misericórdia dessa alma, né? Não precisa falar o nome. Mas como é que pode uma coisa dessa? Então, é aí que o inimigo trabalha na vida das pessoas. Ele destrói as pessoas. E como que uma pessoa dessa vai morar no céu? Uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, que está ali fazendo um teatro para manipular a emoção das pessoas, para que as pessoas dêem dinheiro. Salvação é caráter, e tudo que destrói o caráter tira a salvação do homem. Eu entendi isso quando o demônio falou para mim. Você não sabe nem tirar oferta. Está vendo? Você é um coitado. Você não sabe nem tirar oferta. Aquilo ficou na minha mente o dia inteiro. Foi à tarde, eu fui expulsar o demônio falou isso para mim. E graças a Deus, nunca mais ele voltou na pessoa. Até hoje. Ela foi liberta para sempre. E eu, à noite, com aquilo no coração, eu levantei e não falei nem para a Silvana, não falei nada para ela. Eu vim aqui na igreja. Cheguei a abrir a porta, que não tinha essa porta de vidro, era só aquela porta de ferro. Baixei a porta e vim aqui no altar. Falei para Deus: Deus, o demônio falou que eu não sei tirar oferta. Mas eu não vou mentir para tirar oferta. E nem vou mendigar também. A igreja é do Senhor. Eu não vou mudar. Se o Senhor não ajudar, eu fecho a porta da igreja. Mas não vou ficar mentindo para tirar oferta, vou manipular ninguém aqui para tirar oferta. Resolvi o assunto, entreguei na mão dele, fui embora e fui dormir. Então a gente tem que entender uma coisa: o inimigo está sempre tentando manipular a gente. O que o inimigo lançou no meu coração ali? Uma seta. É verdade, está vendo? Até o diabo. Eu tenho que mudar, tenho que melhorar. Eu tenho que começar a fazer com os outros, distribuir envelope, mentir, pedir oferta de ouro, de bronze, de prata, né? Essas coisas tem que fazer. Eu acho que eu estou muito devagar. Até o diabo está vendo isso. É assim que o inimigo trabalha. E se eu entro por esse caminho, eu estou destruindo o quê? A minha alma. Porque olha, vai dar certo. Porque quando você faz o que é errado, o diabo ele te deixa livre. Ele te deixa livre, ele para. Por exemplo, o inimigo vai dizer para você: não dê oferta. Quando o homem faz errado, o inimigo dá oferta, está vendo? Você tem que fazer o sacrifício. É essa guerra que ninguém vê e que infelizmente está aí. Aí começa a entrar o dinheiro e você começa a ficar ganancioso, falando: está vendo? Ó, eu não tinha visão. Ainda é capaz de dizer: Deus abriu minha visão. Deus usou até o demônio para abrir minha visão. E por aí vai. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa alma, ela é manipulada desde que a gente nasce.
Até o dia que a gente aceita Jesus e Ele começa a nos dar luz, começa a nos fazer entender as coisas, enxergar as coisas. Só que o inimigo nunca vai desistir, ele sempre vai tentar manipular a gente, ele sempre vai tentar derrubar a gente, mas a gente tem que vencer isso, não pode aceitar. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas, é isso que é importante. Olha como o inimigo trabalha na nossa alma. Quando alguém fala mal da gente, é perigoso a gente ficar nervoso, ficar com raiva, guardar a mágoa. É assim que o inimigo trabalha. E se a gente não aprender a vencer isso, sempre vai ter alguém que vai falar mal da gente. Não importa se é verdade ou se é mentira, mas vai ter alguém que vai falar mal, vai ter alguém que não gosta da gente. Olha, esses dias mesmo uma pessoa chegou para mim e falou: fulana está falando isso de você. Se eu não tivesse estrutura, se eu não fosse uma pessoa que tivesse o entendimento, conhecimento de Deus, eu já ia chamar essa pessoa e vamos tirar isso aí a limpo. Eu disse: não. Qual é o ensinamento de Deus? Abençoai os que vos maldizem. Está vendo? Sabe o que eu fiz com a pessoa que eu fiquei sabendo que falou mal de mim? Eu mandei uma mensagem boa para ela. É esse o segredo: vença o mal com o bem. Você não pode deixar o mal triunfar na sua vida, e nem na vida dos outros. Eu tenho certeza que quando eu mandei a mensagem para aquela pessoa, lá no fundinho ela sentiu: poxa vida, está falando mal, a pessoa está aqui, ó, mandando uma palavra abençoada, querendo o meu bem. Então é esse o segredo de uma vida abençoada. Mas aqui está um exemplo de como o inimigo trabalha na alma da pessoa, para te guardar ódio, rancor. Vamos pegar um dia de domingo que eu tenho uma má notícia assim, se eu guardo aquilo no meu coração, isso vai ser reproduzido à noite, a hora que eu for falar da palavra, porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente tem que tomar muito cuidado, porque se eu estiver irado, eu vou expor minha ira, né? Se eu estiver revoltado, eu vou expor minha revolta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa alma é o que o inimigo mais quer. Está todo dia caçando a nossa alma, tentando nos amarrar e tentando nos influenciar e manipular. E a única coisa que faz a gente vencer é o princípio da palavra. É com a palavra que Jesus venceu a tentação. O diabo tentou Jesus no quê? Na sua alma, no deserto, ó. Porque ele estava com fome. Jesus, ele estava com fome. Jesus, ele tinha uma missão, ele precisava vencer, ele precisava cumprir a missão dele. E o inimigo foi só colocando atalho. Olha, você quer que as pessoas reconheçam que você é o Messias, que você é o Filho de Deus? Então pula daqui, ó. E os anjos vão te sustentar e todo mundo vai dizer: é ele mesmo. O inimigo estava tentando a alma de Jesus, o anseio dele, a missão dele. E como é que Jesus venceu? Com a palavra. Então é através da palavra que a gente vence também, tá? E a fé faz com que você use a espada do Espírito, que é a palavra. A fé é um escudo, mas a palavra é a espada. O escudo você defende, e com a espada você ataca e vence. Esse é o segredo. E tudo isso tem que ser feito na base da atitude, e não no campo do pensamento. Porque se alguém falar mal de mim, e eu até entender isso, mas eu não tomar uma atitude positiva, de acordo com a palavra, eu não vou vencer completamente. E eu posso ficar até remoendo aquilo. Não é duro isso? Está vendo? Está aí, ó, me deu a paz do Senhor, mas está falando mal de mim por trás. Aí fica o sentimento, você fica remoendo aquilo dentro da tua alma, fica chateado com a pessoa. Então é melhor liberar logo o perdão e já mandar a bênção. É esse o segredo da vitória. Já libera o perdão, já está perdoado. Falou mal de mim? Está tudo bem. Vou abençoar a vida dessa pessoa agora. Vou orar por ela e ainda vou mandar uma mensagem para ela, para tocar no coração dela, ver se ela se converte. Pronto. Aí quando você encontrar a pessoa de novo, a pessoa vai te abraçar, você vai abraçar ela de coração limpo. Isso, foi quebrado, tudo aquilo foi quebrado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidar da nossa alma é muito importante, tá? Vamos para o capítulo de número 3. Meu Deus, agora que eu olhei o relógio. Olha, fácil que nem ver, né, pastor? Alma renovada e submissa a Deus. Edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma.
A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho da sua vontade. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que a edifica. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. 2. Purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, e das intenções e inclinações malignas. Devemos purificar e renovar nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Glória a Deus. Tem um versículo que fala no livro de Romanos: não vos conformeis com esse mundo. Quando fala não conformeis com esse mundo, significa assim: não vos conformeis com tudo que está aí, com a forma das pessoas viver, com a vida das pessoas nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que ser renovada todo dia. O que significa a renovação na visão espiritual de Deus? É como a roupa que está suja. A roupa que você vai usar muitos dias, ela vai pegar cheiro. Ela vai pegar cheiro de urina. Não vai? Porque você vai no banheiro. Por mais que você seja limpinho, ela vai chegar uma hora que vai estar cheirando urina. Ela vai pegar poeira. E você tem que fazer o que com essa roupa? Lavar. Você vai lavar a roupa e ela vai ficar limpa, renovada. Assim é a nossa mente. A nossa mente tem que ser lavada com o quê? O que é a água que lava a nossa mente? É a palavra de Deus, tá? Ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que limpa a nossa alma é a palavra de Deus. Agora, tem duas formas de você absorver a palavra de Deus: é a palavra escrita, tá? A palavra escrita e a palavra revelada. A palavra escrita é a que você lê na Bíblia, e você tem que ler todo dia, porque ele fala isso para Josué: todo dia você medita no livro dessa lei, tá? Então a palavra escrita é importante, mas quando você ora, você vai ter a palavra revelada de Deus. Qual a diferença entre a palavra escrita e a palavra revelada? A palavra escrita você tem que ler todo dia, porque você tem que armazenar na sua memória. Se você não lê sempre, você esquece a palavra escrita. Mas a palavra revelada de Deus, nunca você esquece. Porque a palavra escrita, ela vem na tua mente, no teu cérebro. E por isso, nosso cérebro, ele não tem condição de guardar aquilo para sempre, tem que estar sempre lembrando, sempre lembrando, sempre lembrando. Mas a palavra revelada vem no nosso espírito. E a mente do espírito, ela é perfeita. Então, quando Deus fala com você na oração, nunca mais você esquece. Você pode ter 90 anos, 100 anos, você está lembrando completamente daquilo que Deus falou, da orientação que Ele te deu. E a Bíblia diz assim: está escrito, todos serão ensinados por Deus. O que João fala? Filhinhos, vocês têm a unção do santo, e não necessitais de que alguém vos ensine, porque essa unção vos ensina tudo. Por que isso não acontece? Porque as pessoas não oram, não buscam a Deus. Ou seja, tem uma forma infalível da gente aprender tudo. Joelho no chão, jejum e oração. E é o que a igreja não pratica hoje. A igreja hoje não jejua, o povo não ora mais, né? O pessoal está querendo pegar o Deus e falar assim: ó Deus, eu tenho um controle remoto aqui, agora eu vou apertar e o Senhor faz, tá? É assim. Pensando que Deus vai funcionar como Bluetooth, e não é. Continua do mesmo jeito de sempre. É analógico com Deus. Com Deus não tem modernidade, é joelho no chão. É falar com Deus e permitir que Ele nos ensine. Porque se nós somos ensinados por Deus, a nossa vida é transformada. Por isso que hoje já não tem tanta transformação, porque as pessoas não buscam mais a Deus.
E as suas almas continuam as mesmas. É aquela alma que você está conhecendo agora, daqui a 5 anos, continua a mesma alma, não mudou nada. Ainda está suja, ainda não... Porque, só para terminar isso aqui, ó, sobre a alma. Eu nunca posso estar satisfeito. Porque o dia que eu estiver satisfeito, eu vou perder o estímulo. E eu perdendo o estímulo, eu vou diminuir a minha intensidade espiritual. E ao invés de eu ir para frente, eu vou retroceder. Na vida espiritual não tem você estar parado no lugar. Ou você está indo para frente, está indo para trás. Não tem jeito. O que eu tenho que ter no meu coração? Eu preciso melhorar a cada dia. Eu preciso crescer a cada dia. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque é só Ele mesmo que pode nos ensinar. É só Ele. Por isso que Paulo, ele fala, ele dá um exemplo à igreja, fala, olha, cada um fique na posição que está, não se preocupe. Busque o Senhor, porque buscando o Senhor, Ele nos guia, Ele nos leva até onde Ele quer. E o que Deus quer? Que a gente chegue à sua perfeita, boa e agradável vontade, que só Ele sabe para mim, só Ele sabe para cada um de nós. A gente não sabe nada. A gente tem que falar assim, Senhor, o Senhor é o mestre, eu sou aluno. E o Senhor vai me ensinando aí. O Senhor vai acrescentando aquilo que falta na minha vida. E vai tirando da minha vida aquilo que não serve. E todos nós precisamos disso. Porque quem faz isso está cuidando da sua alma. Cuide da sua alma. E cuidar da sua alma é gastar tempo em oração, é ler a palavra. É como Pedro disse à igreja, ó, ansiai-vos como crianças recém-nascidos, o leite materno, para que através deles você venha crescer. O leite materno, está aqui, a palavra, é o conhecimento que você busca. Mas Paulo fala de outro alimento. Paulo fala, olha, eu não vos pude alimentar com alimento sólido, mas tive que alimentar vocês com leite, porque vocês ainda não podem suportar. O alimento sólido só se busca de joelho, não tem outro jeito. É de joelho que você vai buscar o alimento sólido. E toda palavra que vier de Deus, nunca você vai esquecer. Vou dar um exemplo, eu lia muita Bíblia, e num dia que a gente estava passando um momento de opressão, a gente estava na delegacia, estava o pastor, estava os obreiros, estava eu lá no meio, a gente não sabia o que ia acontecer, tinha um irmão que já tinha colocado na cela, porque ele tinha passagem pela polícia, só por isso colocaram o irmão na cela, já colocaram dentro da cela. E naquela confusão, tinha um irmão que falou assim, ó, se Deus não livrar a gente disso aqui, eu vou desviar. E a gente estava lá, porque fizeram num dia de domingo de manhã, um policial entrou a paisana na igreja, ele tinha um amante, a amante morava do lado da igreja, e ela, por causa do barulho, ficou revoltada, e ele entrou na igreja armado, entrou armado na igreja. Só que tem um irmão grandão, Deus sempre tem uns irmãos grandão na igreja, né? Era o pastor Salvador, ele catou ele aqui e levou na porta, ele falou, vai embora, e ele não reagiu, né? Só que na segunda-feira veio a intimação, isso aconteceu no domingo de manhã no culto, na segunda veio a intimação, e na terça-feira o pastor foi lá prestar depoimento, e a gente falou, nós vamos com o senhor. Aí nós fomos lá, o pastor, eu e mais uns 4 obreiros. Quando a gente chegou lá, estava armado o esquema de opressão, tinha pessoas até cantando corinho lá, zoando com a cara da gente sentado no pátio, o pastor entrou e o cara começou a meter a boca no pastor, e naquela confusão toda, o que aconteceu? Tinha um irmão que era de Prudente, estava aqui um tempo, ele disse, ó, se Deus não livrar a gente, eu vou desviar, não quero mais saber de evangelho não. Aí naquela situação eu era obreiro novo, olha como é que é importante você estar ligado com Deus. Deus falou para mim assim, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Aí o pastor saiu lá da sala do homem lá, amarelo assim, branco, igual isso aqui, branquinho, sem cor nenhuma. Eu disse, pastor, fica tranquilo, Deus acabou de falar para mim aqui, ó, aquietai-vos e vê o livramento que o Senhor vos fará. Passou 2 minutos, o delegado chegou. Aí o delegado entrou na sala dele, 5 minutos depois ele chamou o pastor e chamou nós todos na sala dele.
e falou assim: olha, pelo amor de Deus, ó, a imprensa está aí, estava a Dirceu 950, tudo na porta, né? Ele falou: pelo amor de Deus, quando vocês for falar com os repórteres, não falem de mim, porque eu estou tratando vocês com todo respeito e com todo carinho. Esses meus investigadores são os imbecis, eles não podiam fazer o que eles fizeram, eles abusaram da autoridade, mas eu estou tratando vocês com respeito e com honra. Pastor, eu peço desculpa pela maneira como eles trataram vocês. Olha só, mas o que eu estou dizendo aqui é para resumir. Nunca mais eu esqueci: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Quando Deus fala no teu espírito, a memória do espírito é para sempre, você nunca esquece. Tudo aquilo que Deus falou para você mesmo, você não precisa nem fazer esforço para lembrar, porque está lá. Então, esse é o alimento sólido que Paulo está falando, e que as pessoas não buscam esse alimento sólido, porque para buscar esse alimento sólido, é preciso fazer aquilo que está escrito lá no livro de Provérbios: se cavares, se buscares, né? Ou seja, é difícil, é trabalhoso, gasta tempo, tem que ter esforço, é a volição da alma, força de vontade da alma. Só que quando você consegue isso, você conseguiu algo que é para toda a eternidade, e toda a igreja devia ter isso, mas a grande maioria nunca vai ter, porque são preguiçosos, a maioria é negligente, e não tem desejo também, não tem vontade, e é por isso que a gente tem que aprender a estudar e saber que eu quero ser feliz, mas a minha felicidade depende daquilo que eu recebo de Deus, e se eu receber muita coisa boa de Deus, eu vou ser uma alma abençoada. E foi isso que Jesus veio fazer, ele veio buscar e salvar as almas dos homens. Infelizmente a maioria vai se perder, né? Ele mesmo já falou: o porta é estreita e largo e espaçoso o caminho da perdição, e são muitos que vão entrar por ele, mas que nós possamos salvar alguns que perecem, né? Como diz a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, essa deve ser a nossa visão. Nós não vamos ganhar o mundo, não. A maioria vai se perder mesmo, porque já está escrito e a Bíblia é bem clara. Mas vamos procurar salvar alguns que estão perecendo aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você quer falar alguma coisa? Pastor, o senhor falou de abuso de autoridade e falando dos investigadores dos imbecis. Eu lembrei do artigo 9.846, abuso de autoridade. Nem juiz pode levantar a voz para um cidadão patriota brasileiro que anda limpo e íntegro, reto, no caminho da lei, de todos os conhecimentos do artigo do Código Penal. Ele pode ser mais inferior que for no estudo, mas se ele estiver dentro da lei dele e sendo patriota, até um juiz tem que dobrar o joelho para ele. É verdade, mas você tem que falar isso pro Xandão. Ele não sabe disso ainda, né? Manda até prender o patriota aí. Tem que falar isso pro Xandão. É o homem que está longe de Deus, a alma dele está totalmente destruída, né? Infelizmente, que Deus tenha misericórdia dessas almas, né? Nós temos um presidente ladrão, sem vergonha, mentiroso e cachaceiro, e que ainda prega as trevas, né? Que ele serve as trevas e se orgulha disso, né? E temos, infelizmente, lá no Congresso um juiz que é um fora da lei, que faz... Já está na hora de ser retirado, hein? Então, mas vamos caminhando aí na nossa, né? A gente olhar para isso, a gente perde. A gente tem que orar por eles e pedir: Senhor, tem misericórdia. A gente sabe que para Deus nada é impossível, mas alimentar o ódio por essas pessoas não vai resolver. Não vai resolver. Eu oro pela salvação e oro aquela palavra que o Senhor falou: Senhor, remova o ímpio do poder, tá? Porque quando o justo se levanta, o povo se alegra, mas quando o ímpio se levanta, o povo sofre. E a nossa parte como igreja é o que a gente faz aqui todo domingo, orando pelo Brasil, para Deus remover os ímpios do poder e levantar justo nessa nação.
Amém? Vamos para a conclusão, em nome de Jesus. Conclusão: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo para a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. E isso é verdade. Agora, só para terminar, um exemplo que a gente tem que fazer com a nossa alma. A gente tem que, aquilo que eu falo sempre, ter 2 sacolas. Quando tem uma coisa boa, a gente vai ter uma sacola boa, e a gente coloca tudo dentro dessa sacola. E quando é uma coisa ruim, a gente pega uma sacola furada. Aí tudo que é ruim a gente coloca na sacola furada, a gente não leva nada. É esse o segredo de uma vida abençoada, de uma alma abençoada, tá? Tem 2 sacolas, pega a sacola furada e coloca tudo que é negativo, tudo que é ruim dentro dessa sacola. Você não vai levar isso para a sua vida, mas as coisas boas a gente tem que guardar, porque as coisas boas são as pedras preciosas que vão fazer a nossa vida brilhar, tá bom? Glória a Deus. Pastor, se eu venho aqui fazer oração, agradecer a Deus, né, em nome de Jesus, espero que eu tenha pelo menos explicado sobre a alma, o que é a alma, que ficou bem claro isso, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Que coisa, que estudo gostoso, maravilhoso, né? Muito bom. Hoje, mais uma vez, Deus usou, né, o nosso pastor tremendamente para nos trazer aí um respaldo bem assim, né? Importante a respeito da alma, né? E quando o pastor falava a respeito de perseguições, né, que às vezes vem para tentar tirar a nossa fé, nos desanimar, e a gente tem bastante assim, vamos dizer assim, uma experiência sobre este assunto, essa perseguição, porque às vezes as perseguições, né, que aí relacionada a almas que estão doentes, né, almas que estão aí provocando aqueles desejos de, às vezes até mesmo um ciúme, ou às vezes uma inveja, alguma coisa assim. Porque às vezes as perseguições elas vêm, porque às vezes pessoas que querem ser o que a outra é, querem ter o que a outra tem, e às vezes então surgem essas perseguições, e a gente traz assim uma bagagem, né, a respeito disso, porque houve perseguições na minha vida, que aí os próprios pais, eles ensinavam os filhos dizendo, ó, você pega ele como exemplo, porque ele tem coisas boas para te ensinar, que às vezes os próprios filhos falam para a gente, né? Então, são pessoas, às vezes, que não se contentam, né, com os que eles têm, e aí eles querem almejar os que outros têm. Às vezes, nem é por causa de um imóvel, não é nem por causa de bens físicos, né, mas, às vezes, pela paz que você tem, pela alegria que você tem, pelo bom relacionamento que você tem, né? Então, às vezes, isso daí surge algumas perseguições, né? Pessoas que às vezes estão frustradas, pessoas que às vezes estão desanimadas, pessoas que às vezes perderam, né, aí a sua convicção, a sua fé. Então aí eles ficam desta maneira, dando, como se diz, dando tiro no escuro, e isso não funciona. Nós temos que ter, como disse Paulo, olhar para o alvo, né? Olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Como foi já ministrado nesta manhã, né? Nós temos que ter aí uma boa educação à nossa alma, para que ela venha nos impulsar para coisas boas, ter um relacionamento fértil com Deus, um relacionamento fértil com toda a sociedade, não deixar coisas, né? Às vezes atitudes e às vezes de repente algumas, né, atitudes de pessoas para nos desanimar. Muito pelo contrário, quando nós temos a fé como um escudo, né, nós aí vamos abater toda essa situação e vamos pagar com uma
coisa, um bom relacionamento, que é isso que o Senhor quer em nossas vidas. Amém? Damos graças a Deus por esta manhã, por este estudo, pela vida do nosso pastor, que aqui se posicionou e Deus usou tremendamente, e eu creio que é bênção para nossas vidas, é bênção para a igreja, é bênção para as pessoas que estão nos visualizando, né, pelas redes sociais, e damos graças a Deus. Vamos então orar e vamos agradecer a Deus, né? E eu, como sempre eu digo, que vamos botar uma vírgula, né? Porque domingo que vem tem mais, temos a consagração, no outro domingo vamos ter mais escolas bíblicas aí, dominicais para nossas vidas, e quem vai pôr ponto final é somente o Senhor. Mas nós vamos sempre nos posicionando e nos colocando no centro da vontade de Deus, como foi aqui falado, lido, né, em Romanos, né, 12:2, né, procurar sempre fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Pai, te louvar, mais uma vez te adorar, engrandecer, agradecer ao Senhor aqui, ó Pai, nos posicionar, e aqui, Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos agradecer, Senhor meu Deus, por mais esta manhã que o Senhor nos proporcionou, ó Pai, que o Senhor nos concedeu esta graça, Pai querido, esta oportunidade de estarmos aqui, te louvando, aprendendo, Senhor meu Deus e Pai, mais um pouco da, Pai, aleluia, Senhor Deus amado, da esta alma, Senhor meu Deus, que nos provoca, que nos traz, Senhor, aleluia, um desejo, meu Pai querido, de te louvar, de te adorar, Senhor. E nós sempre pedimos, ó Pai, nos colocamos debaixo das tuas mãos potentes, Senhor, que o Senhor continue assim nos dando, sim, sabedoria do alto, Senhor, para que possamos buscar o Senhor com responsabilidade e sabedoria, Senhor meu Pai, porque o Senhor é Deus que está atento às nossas orações, as tuas mãos estão sobre as nossas vidas, Senhor, Pai querido amado, em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, por este estudo, por cada vida que aqui está, pela vida do pastor, meu Pai querido, que aqui, Senhor, meu Deus, com muita prudência, Senhor, sabedoria do Senhor, ó Pai, nos trouxe, meu Pai, este respaldo, que foi aqui, ó Pai, um combustível, alimento para a nossa alma, Senhor. Abençoe, ó Pai, também as almas, abençoe, ó Pai, a todos, Senhor, que aí estão compartilhando, estão nos visualizando pelas redes sociais, Pai querido, alcance, Pai, esta família, Pai querido, este lar que encontra-se, Senhor meu Pai, desunido, Senhor, como diz a palavra, desalmado, Senhor meu Deus, que não tem sentimento, Pai querido amado, sentimento puro, sentimento de amor, sentimento, meu Pai querido amado, de misericórdia, Pai querido, vai entrando com providência nesses lares, nestas vidas, Senhor, estas famílias, em nome de Jesus, Senhor. E também, ó Pai, oramos pelo nosso país, a nossa nação, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que é, Pai, que o Senhor venha, Pai, sabemos que tudo é para honra, para glória, louvor e adoração a Ti, Senhor, e tudo é no tempo determinado do Senhor, ó Pai, e sabemos, meu Pai, que no tempo do Senhor, meu Pai, o Senhor vai nos trazer vitória, o Senhor vai nos trazer, ó Pai, coisas boas, Pai, e vai trazer, Pai, como que a população, a todos, meu Pai querido amado, vamos nos sentir, Pai, aliviados, porque o Senhor é o Deus que ainda responde as nossas orações. Ó Pai, obrigado, nos dá um culto, Pai, um culto à noite, um culto de reflexão, um culto de bênção, Senhor, um culto onde nós podemos também, ó Pai, nos achegar a Ti, Senhor, oferecendo um culto racional, Pai querido amado, um culto, meu Pai, em sacrifício vivo, agradável e perfeito, Pai, que venha agradar o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, e põe por terra todo impedimento, Senhor, tudo que veio, ó Pai, em oposição à Tua obra, Senhor, macumbaria, feitiçaria, trabalho, Senhor, meu Pai, qualquer coisa, qualquer ato, meu Deus, e Pai, de imundo, Pai, que de espíritos imundos que vem cair por terra, em nome de Jesus, e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado, meu Pai, na vida do Teu povo, da Tua igreja, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos e estamos certos da vitória, em nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Que
Que o amor de Deus Pai e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E que nós tenhamos um domingo de vitória, em nome de Jesus. As palmas louvadoras em nome do Senhor. Aleluia. E domingo que vem, ou no outro domingo tem mais, em nome de Jesus. Amém. Eita, já acordamos, já tivemos esse privilégio de estar aqui, já é bênção. Eu? Eu não. Eu não. Tem que ir olhar no YouTube.